A Palavra de Deus. Nós escolhemos para esta noite o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 32. Em sequência, a uma interpretação que estamos fazendo deste capítulo, que nos traz um tema interessante a respeito dos eventos relacionados com o fim do mundo. Eu peço aos irmãos para abrirem as suas escrituras no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32. A leitura, ela diz o seguinte: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós havíamos aqui observado que nessa sequência das instruções do Senhor, ele trata dos eventos mais graves que devem acontecer no fim dos tempos. Por isso, o Senhor aqui, ele faz uma consideração acerca da necessidade de nós vigiarmos, de estarmos cuidadosos diante do tempo que vivemos, porque o Senhor ainda não voltou. Pelo menos não se tem notícias ainda que o reino tenha sido estabelecido, nem na terra e nem nos céus. E Jesus, como sempre ele fazia, ele usa de parábola para tratar da questão relacionada com a vigilância. E ele conta que essa história da figueira é muito comum no ministério do Senhor, que ele utilize algumas histórias ligadas à vida daquele tempo, à vida rural. E aqui ele usa a parábola da figueira, dizendo que existe na natureza um ciclo de coisas com o qual nós podemos aprender a respeito dos eventos relacionados com a nossa existência aqui no plano terreno. Não podemos nos esquecer que somos almas eternas e que nós nascemos continuamente para trabalhar na obra de Deus. O que seria a obra de Deus aqui nesse mundo? A construção da civilização. Conforme narra a história, as muitas lutas dos homens em busca de melhorar a sua vida, de compreender melhor a obra que o cerca, a criação, e de avançar na solução dos muitos problemas que são encontrados pelos homens na sua vivência terrena e na superação de todas essas dificuldades. Então, há um ciclo com o qual nós podemos aprender muito em relação a quase tudo que existe à nossa volta. Os modelos de Deus, eles são modelos que se repetem. E por isso Jesus aqui se vale do ciclo da natureza, inclusive na questão da figueira, né, de como ela floresce, dá os seus frutos, e depois ela entra num período de dormência, onde as suas folhas caem. E então, quando começa a aparecer os brotos, é nesse instante que se tem certeza que o verão está se aproximando. Os brotos, eles antecedem a chegada do verão. E isso em qualquer lugar
em qualquer lugar do mundo. Então, o Senhor, ele diz aqui no versículo 32, ele diz assim: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis, pois, que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, que coisa que ele está se referindo aqui? Aquelas que ele havia dito desde o versículo 1 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde ele fala de guerras, onde ele fala de fomes, de pestes, de desarranjos, de revoltas, como nós estamos assistindo nos nossos dias, como o mundo vem passando já há um longo tempo por períodos de guerra, de destruição, de fome, de desgraças. E isso está acontecendo nos nossos dias. É que nós vivemos num país onde as coisas ainda estão relativamente boas. Estamos bem por enquanto, apesar de observarmos turbulências aí no campo político, algumas revoltas e grupos insatisfeitos e tal, mas no geral estamos bem. Estamos seguindo bem em relação a outras regiões do planeta que estão sendo destruídas por guerras, por revoltas, por revoluções. Isso tudo faz parte de um ciclo, mesmo esse tempo em que nós estamos vivendo, que antecede o fim do mundo, que o mundo não vai acabar, isso é comprovado pelas Escrituras, haverá uma grande crise e destruirá boa parte da infraestrutura da civilização. Mas o mundo vai seguir a sua história e vai em frente. Isso é comprovado por várias e diversas passagens. Isso mostra também a necessidade que nós temos de deixar de lado um pouco o conceito da teologia tradicional, que trata do fim do mundo, que põe mesmo fim ao mundo, como se houvesse uma destruição generalizada. Uns colocam aí um reino milenar de paz, para depois haver uma destruição, também sem qualquer explicação lógica e racional para isso, e outros acham que o mundo já vai ser destruído definitivamente. Não existe nas Escrituras Sagradas, quando você trata do conjunto dos ensinamentos, e não de passagens pegas aqui ou acolá, não existe nada que diga que o mundo vai ser destruído. Ao contrário, o mundo vai seguir a sua história. Então, as coisas que estão acontecendo com o mundo hoje é como se nós estivéssemos entrando num período de seca, que vai afetar a figueira, fazendo com que ela entre no estado de dormência e as suas folhas caem. Isso simboliza o quê? Um estado de sofrimento, de carências, muito grande, mas um estado de carências que antecede um estado de bem-aventurança. O fim do mundo, pois, é um estado de desarranjo que vai anteceder o período das bem-aventuranças, em que o mundo vai encontrar a sua paz definitiva e o reino que será estabelecido, ele não vai passar mais. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino religioso. Nós precisamos saber disso, porque senão nós caímos naquele buraco dos movimentos radicais que existem no mundo, que acham que o reino de Deus é um estado político que deve ser implantado à força. As Escrituras do Deus de Israel, elas não chancelam nenhum tipo de violência, nenhum tipo de conquista do reino através de força. Não existe isso, a não ser que se interprete de maneira equivocada os textos bíblicos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos, para não nos deixarmos levar por arroubos de fanatismo, de coisas loucas. As Escrituras são claras. Então nós temos que seguir com a nossa vida, o nosso trabalho, anunciando as boas novas, anunciando o reino, ensinando, instruindo as pessoas acerca da eternidade da alma, da vida, da nossa existência, dos ciclos que se sucedem de vida, de morte e de renascimento, que são contínuos, porque a alma foi feita para viver no mundo material, ela não foi feita para existir no mundo espiritual, no mundo eterno, nos céus, como as pessoas falam. A alma foi feita para existir no plano material e trabalhar na grandiosa obra de Deus, que é a criação. Nós somos habitantes deste mundo, do mundo terreno. Existem outros mundos habitados. Nós vamos um dia ter contato com eles, com toda certeza.
Mas isso é bem à frente, é outro período da humanidade, do seu desenvolvimento, do seu aprendizado. Então o Senhor, com muita sabedoria aqui, ele diz assim, em relação às coisas que devem acontecer, nós precisamos estar atentos, porque quando nós começarmos a ver acontecer coisas loucas, e elas estão acontecendo em grande quantidade, nós podemos ficar atentos, porque o reino de Deus está se aproximando. Está se aproximando daquele tempo que todos nós esperamos. Nós que somos o povo das Escrituras Sagradas, o Israel bíblico, nós estamos há muito tempo envolvidos nesse processo de transformação dessa humanidade. E as almas que constituem o Israel bíblico são as almas daquelas 12 tribos que o Senhor separou para ele há muito tempo. Ele separou um número grande de almas para que elas pudessem ser devidamente instruídas, de modo que no futuro, depois do período apocalíptico, estas almas pudessem orientar as nações do planeta nos caminhos a serem seguidos para que elas pudessem encontrar a sua felicidade definitiva. Este é o plano de Deus para o seu Israel e para esta humanidade, para as muitas nações que existem nesse planeta. Isso nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. Os indícios de que as coisas serão nesse sentido estão de Gênesis ao Apocalipse. É um conjunto de ensinamentos. Não se deve separar Novo e Velho Testamento. Na verdade, tudo é uma escritura só, que foi feita para um povo especial chamado Israel. Não é só o Israel que está lá no Oriente Médio. Israel é um povo que envolve aquele e envolve as demais almas que estão espalhadas por todo o mundo, desempenhando missão em diversas áreas da atividade humana, não só enfiados dentro de igreja ou de sinagoga. Então o Senhor nos leva aqui a considerar que diante desses acontecimentos que hoje estão se passando no mundo, com certeza o reino de Deus não deve tardar. Veja que no versículo 34 ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele está falando que geração não era da geração dele, de 100 anos, vamos pensar assim, em termos de uma geração dos nossos dias, mas de que geração? Daquelas almas que estavam envolvidas nesse processo de transformação do mundo, que começou o seu último período, a sua última fase, quando Cristo encarnou na terra. Quando Cristo desceu ao mundo, nasceu nesse mundo para poder comunicar a ele a sua ressurreição e para salvar as almas que ele denominava de ovelhas perdidas da casa de Israel. Com a chegada do Cristo, se iniciou um grande trabalho de libertação dessa humanidade, que já completa mais de 2000 anos e está chegando perto agora da sua conclusão definitiva. O reino será estabelecido na terra e ele não passará, jamais. Uma nova política, vamos dizer assim, será estabelecida na vida dos homens, diferente de tudo aquilo que até hoje se conhece. Porque é uma orientação, uma consciência universal que se estabelecerá em todos os corações, naqueles que permanecerem na terra, porque muita gente vai embora com toda certeza. Versículo 35, ele confirma, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que significa isso? Que a palavra dele é a palavra do próprio Deus, que através do verbo divino, do Logos divino, falava pela boca do Senhor, de Jesus, que é o filho de José e Maria. E ele não é Deus, como se concebe dentro do pensamento da teologia tradicional. Ele é o Senhor, o primogênito de Israel, aquele irmão mais velho do povo de Deus, responsável por este povo e, por consequência, pela civilização que está sendo construída aqui. E ele terá responsabilidade sobre esta humanidade até que ela adquira sua alforria, sua definitiva liberdade. Isso é lógico, o dia que todos os homens estiverem em comunhão plena com o Espírito de Deus,
e certo da sua eternidade, e certo das razões da sua existência no mundo, com certeza o Senhor entregará, conforme a instrução de Paulo, entregará os homens para Deus, porque Deus quer ter uma relação direta com seus filhos e filhas. Isso se faz através de comunhão. É assim que nós vamos construir aquele reino que Deus deseja que seja construído na face da terra. A instrução prossegue aqui agora, aonde Jesus ele entra num outro aspecto sobre o fim do mundo, que é de quando que isso vai acontecer. Todo mundo se pergunta, quando vai acontecer isso? Tal? Será que é agora? Será que não é? Tal? Está perto? Alguém sabe quando que vai ser? Jesus deixa muito claro. Olha o verso 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Assim, o dia em que vai haver a separação entre o mundo velho, que acabou, e o mundo novo, que vai começar a nova civilização, esse dia vai ser um marco na história desta humanidade. Mas ninguém sabe que dia é esse, com precisão. Por isso ele falou, com os sinais, você pode saber que está aproximando o reino. Com o brotar da figueira, os brotos verdes e tenros, você sabe que está chegando o verão. Quando você olhar aí para as árvores, depois do período da seca, agora vai começar. Em junho, julho, começa o período da seca, e as árvores entram no estado de dormência aqui na nossa região, aqui no Brasil. Na região do estado de São Paulo, nós temos esse tipo de ciclo. As árvores entram no estado de dormência, então é época da poda, etc. e tal. Aí vem agosto. No começo de setembro, o clima começa a mudar. Vem as primeiras chuvas, então as árvores começam a soltar os brotos. E no começo dessa brotagem, os brotos são verdes, são tenros, delicados e muito visíveis aos olhos de um observador atento. Então, quando você vê que as árvores estão soltando brotos tenros, lembre-se dessa passagem em que Jesus usa uma imagem de comparação aqui com a figueira para dizer, olha, da mesma forma que você sabe que o verão está chegando, com a brotagem das árvores, né, e vão vir as chuvas e tudo mais, assim, quando você vira os grandes sinais que estão acontecendo, essas revoltas, revoluções, são por toda parte. O povo perdeu o juízo, está sendo tomado de um espírito de descontrole em todos os lugares, de revolta, de insatisfação, uma coisa que marca mesmo a aproximação do reino. Então nós temos a certeza que o reino está se aproximando, mas não sabemos quando vai ser o dia. Ninguém pode dizer, vai ser amanhã, vai ser depois, mas vai ser. Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. As palavras dele, elas significam as determinações de Deus para esta humanidade. Então nós temos que nos atentar a estas coisas para não nos deixar enganar por falsos cristos e falsos profetas, porque eles vão aparecer por aí, dentro das religiões e fora delas, com propostas loucas, com coisas mirabolantes. A tecnologia está envolvida nisso, né? As pessoas usam a tecnologia para o mal, para fazer coisas que não convêm, para afastar o homem de Deus, para fazer o homem crer que ele vai resolver todos os seus problemas. E ele não vai resolver. Com certeza, a solução para os problemas é o homem ter consciência de quem ele é, o que faz no mundo e para onde ele vai, depois que morre o seu corpo. O homem precisa conhecer esse ciclo da natureza, de nascimento, vida, morte, renascimento, vida, morte, continuamente. É assim que funciona a criação, até que ela atinja o seu estado de perfeição. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aí ele cita aqui um exemplo, como foi nos dias de Noé, que Noé é uma lenda do Antigo Testamento, também uma parábola que foi escrita para nos dar grandes instruções sobre as transformações que repentinamente acontecem no mundo, tendo em face
o avanço dessa humanidade, ele cita aqui a história de Noé. Como foi nos dias de Noé, versículo 37, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, naquele tempo, nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Toda a história que conta que Deus falou através de um anjo com Noé, para que ele fizesse uma arca e ali recolhesse animais e seus familiares, as pessoas que acreditaram nele, né, nas coisas que ele disse, porque viria um grande dilúvio naquela região, iria destruir toda a vida que havia naquela área, né? Nós não participamos da ideia que o dilúvio foi um acontecimento que houve em todo o mundo, uma ocorrência. Nós acreditamos que o dilúvio foi um evento localizado. Como não se sabia que a Terra era redonda, né, eles achavam que o mundo existia em torno do lugar onde eles tinham conhecimento. Fora daquilo, eles não sabiam que havia todo um planeta, como nós sabemos hoje. O mundo hoje está com muito mais conhecimento acerca das coisas. E podemos, assim, entender, e respeitamos quem pensa o contrário, entender que o dilúvio foi um acontecimento localizado, mas que servem para nos instruir sobre muitas coisas de Deus, principalmente como Deus age, alertando as pessoas acerca das coisas que devem ocorrer. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, verso 38, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio. E o dilúvio levou a todos. E ele diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por mais que se pregue, por mais que se anuncie a respeito do reino, e isso tem sido feito por pregadores, né, sabendo ou não das coisas que devem acontecer, porque muitos pregadores falam sobre o fim do mundo sem saber muito bem das ocorrências que virão. Mas, de todo modo, o fim do mundo vem sendo anunciado nos últimos anos. Pode-se dizer que na história, desde quando Jesus veio e começou a dizer que o reino estava próximo, o fim do mundo é anunciado no meio dos cristãos. E em todos os lugares onde eles passam e anunciam a palavra de Deus. As pessoas continuam com a sua vida. O que quer dizer isso? Comendo, bebendo, cuidando das coisas, casando, dando-se em casamento, enfim. Eles não se importam muito com o fim do mundo, porque ninguém sabe direito o que é o fim do mundo. As religiões acham que se trata de castigo de Deus sobre o mundo, a ira de Deus e tal, mas é muito mais. Uma vez que a ira de Deus é consequência do pecado cometido pelo homem, e não porque Deus é irado, então há muito mais a aprender sobre o que está acontecendo. Não é simplesmente o fim do mundo, por causa da ira de Deus, que castiga o homem em relação aos seus pecados. É muito mais. Está chegando o reino de Deus na terra. Então, as pessoas, elas tendem a viver as suas vidas, independente dos anúncios feitos pelos profetas, pelos homens de Deus, pelos pregadores, que estão anunciando o reino. Mas mesmo assim, devemos continuar anunciando, porque quando menos perceberem, vai chegar o Filho do Homem, vai chegar o tempo das mudanças, né? E esse tempo, ele fala do quê? Fala daquilo que será implantado na terra. O mundo novo. Um mundo velho ficará para trás, com a sua história de destruição, com as almas velhas que serão levadas, essas almas que não se interessaram pelas coisas novas do Senhor, pelo reino, será estabelecido. E a terra continuará com a sua história. A civilização continuará a ser trabalhada pelo nosso Deus, por meio do seu povo e pelas nações salvas, para que seja um dia um mundo glorioso diante do universo. Uma civilização gloriosa. Não é uma civilização religiosa. Tanto que nas referências feitas à nova humanidade, que é a Nova Jerusalém, de Isaías, citado por Isaías e por João Evangelista no Apocalipse, nessa civilização não há templos, porque o homem é o templo do Deus vivo, não há lugar de
de adoração, lugar de pregação. O mundo inteiro toma consciência da verdade eterna, das verdades do Deus de Israel. Então é uma coisa nova, é algo mesmo diferente de tudo o que se entende até hoje em termos de religião e de expectativas relacionadas com o reino de Deus. A partir do versículo 40, Jesus fala aqui de uma separação. É claro que ele acabou de falar agora que houve uma separação na época do dilúvio, citando como exemplo do que acontecerá no fim do mundo. Que a palavra foi anunciada e ninguém se interessou. Noé entrou na arca com a sua família, com aqueles que o ouviram, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, o Senhor tomou, na verdade, para si aqueles que o ouviram. E do mesmo modo, permanecerá na terra aqueles que serão tomados por Deus em face dos acontecimentos. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Nesse caso aqui, será levado quem? Será levado pela morte. Os que ficarão para estabelecer o reino. O pessoal que acredita em arrebatamento e tal, eles dizem que isso aqui é arrebatamento. Não tem nada a ver com arrebatamento. Depende apenas do ponto de vista da pessoa. Se ela acredita em arrebatamento corporal, que as pessoas vão sair voando para o céu, ela vem buscar nas Escrituras Sagradas passagens que possam sustentar esta ideia, mas o que se fala aqui é de separação. Separação de natureza espiritual. Evidentemente, como aconteceu na época de Noé. É uma separação de almas. Não se trata de levar alguém para algum lugar. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui no caso, o que ficar é o que vai ser salvo. O que será levado é o que vai ser levado embora. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Também é o mesmo sentido. A pessoa vai estar trabalhando, uma vai ser levada embora. Durante o juízo, a morte vai levar aqueles que são condenados para as regiões de sofrimento, o lago de fogo e enxofre, que é um simbolismo do Apocalipse, mas não deixa de ser uma realidade de regiões de sofrimento, onde essas almas vão ficar por muito tempo, não eternamente. Nós não somos adeptos da crença de que há um inferno eterno, um castigo que durará para sempre. Isso é incompatível com a bondade, com a misericórdia do Deus de Israel. É bom a gente estar atento a isso, para a gente não continuar pensando em termos teológicos, como pensa a maioria dos homens, dos religiosos. É necessário a gente avançar no pensamento, saber que nosso Deus é um Deus perfeito, que a sua obra, por consequência, tem que ser uma obra perfeita. Não pode ser, tem que ser uma coisa perfeita. E se é perfeita, todas as almas serão salvas. Um dia elas serão salvas. Há toda uma explicação teológica para isso, evidentemente, dentro do ponto de vista da ciência de Deus, que não cabe aqui a gente abordar agora sobre a salvação dos condenados. Mas trabalhos estão sendo escritos para que os irmãos interessados possam ter acesso para saber direitinho o que vai acontecer. Os condenados vão sofrer durante muito tempo, mas eles também terão oportunidade de salvação, porque a obra de Deus é perfeita. Vigiai, pois, diz o verso 42, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Então, temos que cuidar da nossa vida? Temos que trabalhar, que exercer nossa profissão, educar os nossos filhos, mas sem perder-nos no espírito do mundo. E algumas pessoas acreditam que vai chegar um dia em que o mundo vai ter um fim, mas continuam vivendo os excessos da vida temporal. O homem de Deus, ele precisa controlar a sua vida dentro de um contexto de racionalidade e de bom senso e de modéstia. Assim também devemos ensinar aos nossos filhos. Nós não podemos instruir os nossos filhos para que eles sejam os melhores profissionais, para que sejam os mais credenciados, os mais bem-sucedidos. Tudo isso faz parte do quê? Da doutrina do mundo. Os nossos filhos podem ser profissionais normais. Não tem necessidade de ter um número grande de títulos. Isso é feito somente para que a pessoa possa ter oportunidades no mercado de trabalho. Nem sempre é para qualificar a pessoa, para aumentar o seu conhecimento em relação àquilo que ele faz. Então temos que ter um pouco de cuidado e bom senso no trato
da orientação profissional dos nossos filhos, da formação do caráter dos nossos filhos, as escolas que nós escolhemos para os nossos filhos. Tudo isso nós temos que ver se a escola é muito liberal, se ensina coisas que são contrárias aos fundamentos dos ensinos do nosso Deus. Quando isso não for possível, você faz a correção devida em casa. Porque quem instrui o filho são os pais em relação à vida, a pontos de vista. A escola é simplesmente um ensinamento técnico. O Estado não tem que se envolver na educação dos seus filhos. E você não deve delegar ao Estado que ele eduque os seus filhos. O Estado não é professor, no sentido de ensinar as coisas do eterno. O Estado serve para ensinar simplesmente as coisas técnicas, as coisas relacionadas à vida que vemos. E os pais têm que ensinar as coisas relacionadas à vida que nós não vemos, que é a vida eterna, que servirá de parâmetro para que o seu filho possa governar a sua vida na terra e não se perder como perdida está a multidão de homens. Temos que ter cuidado. Então o Senhor diz, olha, nesse tempo é preciso vigiar sempre, porque não sabeis a que hora, que horário o Senhor virá de uma hora para outra. E assim ele completa aqui a instrução, versículo 43. Considerai isto, se o pai de família soubesse a que horário da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Casa que é essa que ela está falando? A nossa vida. E a nossa vida alcança a vida da nossa família, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, a família como um todo. Essa é a nossa casa. Uns são mais, outros menos responsáveis pela casa da qual eles fazem parte. Mas todos nós temos responsabilidades. Seja pais, seja irmãos mais velhos, todos nós temos responsabilidade no conduzir das almas. As almas que vivem na terra são almas muito novas ainda, muito inexperientes. E todas elas precisam de orientação. Então, nada de achar que a criança já nasce sabendo, que a criança não precisa de instrução, não precisa de educação. Isto é uma falha grave que os pais têm cometido, influenciados pelos pensadores do mundo. Os pensadores do mundo não sabem nada sobre a vida eterna, sobre Deus, sobre vida, sobre morte, sobre a missão do homem na terra, o que faz a criatura na terra, o que ela tem que desempenhar, qual o papel que ela tem que realizar. Os pensadores do mundo não sabem nada, eles sabem relacionado à vida temporal, à existência do ser entre nascer e o morrer. Mas as demais coisas eles não sabem, então eles não podem instruir os seus filhos no caminho correto, segundo o ponto de vista de Deus. Frequentemente são descrentes. A maioria dos instrutores aí são descrentes. Não creem em Deus. Não tomam as Escrituras como base para nada, nem para a própria vida. Amém. Sigam aí fazendo conforme eles acham melhor. Eles sigam fazendo o que acham certo. Mas há uma verdade. Há uma ciência, um conhecimento que a ciência do homem não conhece ainda. E por isso, o mundo, com toda a sua sabedoria, vai naufragando, né? Como um barco começa a afundar, a fazer água para todo lado e ninguém sabe mais o que fazer. Pior, enquanto o barco está afundando, o pessoal está fazendo festa. Então a nossa casa, ela precisa ser vigiada, ser cuidada por nós. Eu chamo a atenção do marido e da mulher. Nós falamos aí de um casal que estão unidos no ponto de vista de Deus, né? Um casal que não acredita, né? Tem situações em que o marido crê, a mulher não crê, e vice-versa. Nós estamos falando de um casal, homem e mulher, que crê em Deus. E nesse sentido, os dois têm uma tarefa importantíssima, que é cuidar da sua casa, porque não se sabe a que hora virá o ladrão. E aqui a gente pode usar também de uma interpretação que é bastante interessante, que o ladrão seria o diabo, né? Seria o mal que está entrando na terra, ele vai se enfiar na tua casa. Jesus usa aqui para dizer da sua chegada. Que você soubesse a hora que o Senhor iria voltar, você vigiaria melhor. Mas nós não sabemos a hora. Isso é importante você não saber
para poder você vigiar sempre. Mas podemos também dizer que nessa época que antecede o fim do mundo, o ladrão que rouba a tua felicidade, que rouba a sua paz, é Satanás. E ele vai entrar no mundo e fazer uma grande desordem. Isso está no Apocalipse, está nas profecias. Vai fazer uma desordem sem fim. E vai tomar aquilo que é dele, possuir aquilo que é dele. Você quer que a sua casa seja possuída pelo mal? Que o anjo destruidor entre na tua casa e ponha fim à história da sua família? Se você não quer, então é hora de você começar a pensar nisso. A tomar conta da tua casa, porque você não sabe a hora que o ladrão virá. Então vamos vigiar em relação à chegada do nosso Senhor, que tomará contas da nossa obra, de tudo que nós fizemos ao longo da nossa vida, em relação à chegada do ladrão, que é Satanás, que é o diabo, que rouba a nossa felicidade. E nesse caso, ele vai roubar a nossa felicidade por um tempo bem longo, porque nós estamos diante do juízo final. O mundo está perto do fim. Nós precisamos, com certeza, tomar muito cuidado para a gente não ser levado na ilusão das multidões. O versículo 44, o Senhor inicia aqui uma outra parábola, como a confirmar que nós precisamos, nessa vigília, agirmos como servos fiéis e verdadeiros do nosso Deus. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí o Senhor começa aqui a fazer uma pergunta, dentro desta parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? O nosso trabalho é como o trabalho de um servo na casa de um senhor. A palavra é muito clara. Veja a nossa responsabilidade. Nós temos um senhor que tomará com certeza de nós as contas, que chegará e nos perguntará sobre o que nós fizemos, de tudo aquilo que ele nos deu, para que nós pudéssemos produzir na sua casa. Por isso o Senhor pergunta aqui no versículo 45, quem é este servo, que ele chama de servo fiel? Quem é este servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento ao seu tempo? Dá sustento a quem? As pessoas que precisam da palavra de Deus, que é o alimento da alma. A alma se alimenta das coisas de Deus. Igual o nosso corpo, nós não ficamos muito tempo sem comida, porque senão o corpo morre, não é mesmo? Nós temos fome, necessidade de comer todos os dias. A nossa alma é semelhante. Ela tem necessidade também de se alimentar das coisas que vêm de cima, daquele alimento que não é um alimento material. Ele pertence à vida eterna. Ele pertence ao mundo eterno. Então, o Senhor diz que a missão desse servo fiel, é a de dar sustento no tempo devido para as pessoas que precisam dessa comida, precisam desse alimento. Segue bem-aventurado aquele servo, a quem o seu senhor, quando vier, achar trabalhando dessa maneira. Quer dizer, quando o Senhor voltar, quando o reino chegar, bem-aventurado é aquele que for encontrado trabalhando, distribuindo esse sustento, esta palavra de Deus, que é o alimento da alma, o alimento de todos nós. Nós não podemos dispensar a palavra de Deus como o sustento da nossa alma. Por isso, todas as semanas, temos que ter contato 1, 2, 3 vezes com a palavra de Deus anunciada pelos pregadores. E não é nem mesmo possível que a pessoa argumente que não tinha acesso. Hoje temos pela rede social, pelos portais de comunicação, fácil acesso aos filmes, às pregações, as transmissões ao vivo e tantas coisas que se faz hoje para anunciar esta palavra que é o alimento, esse sustento que é distribuído no tempo necessário, a seu tempo. Bem-aventurado é aquele que
estiver trabalhando e anunciando as boas novas. Com a chegada do reino, será bem-aventurado. Eu vos digo em verdade que o Senhor porá sobre ele muitos bens. Então nós temos que aprender a fazer cumprir nossas responsabilidades, irmãos. Mesmo que sejam responsabilidades pequenas, no nosso ponto de vista, para que Deus possa no futuro nos delegar outras tarefas, tarefas mais importantes. Mas precisamos fazer com carinho tudo aquilo que Deus nos pede. Isso significa o quê? Cuidar das coisas do nosso Deus, cuidar de anunciar as boas novas, a santa palavra, as instruções das Escrituras, tratando dos muitos aspectos da vida, cuidar da nossa casa pessoal, da nossa família, dos nossos filhos, da mulher, do marido, das coisas que foram concedidas a nós, as plantas, os jardins, a limpeza de tudo. Tudo isso faz parte das Escrituras Sagradas, são instruções que mostram que o homem está andando nos caminhos do Senhor e que gosta de cuidar das coisas do Senhor. Se nós deixarmos o jardim da casa do Senhor, que a nossa vida se encher de pragas e de coisas malignas, com certeza ele será destruído. Eu vos digo em verdade, no versículo 47, que o Senhor colocará bens sobre todos aqueles que assim andarem. Mas aquele servo mau, e aqui ele orienta a nós, né? Chama atenção, aquele servo mau, se ele disser no seu coração, o Senhor vai demorar, esse negócio de fim de mundo não vai chegar tão cedo e tal, e começar a espancar, brigar, se desentender com seus conservos, né? E hoje nós só vemos desentendimento na sociedade, pessoas que querem fazer justiça à força, nós estamos vendo isso aí para todo lado, né? Em todos os níveis da vida. Comer, beber com os ébrios, com os beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera e a hora em que ele não sabe, ele será separado. Destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o Senhor chama atenção aqui dos servos maus. Precisamos ver se a gente não está dentro desta categoria de servos, né, irmãos? E o Senhor virá num dia que esse servo não espera e numa hora que ele não sabe, e ele será separado. E seu destino será com aqueles que forem condenados. Eles serão conduzidos para uma região onde haverá choro e ranger de dentes. Está aqui no versículo 51. Consideremos, então, que a nossa casa é uma casa de família, uma casa aonde o Senhor, ele certamente espera que essa casa possa dar bons frutos. Precisamos ter muito cuidado no que diz a conduzir a nossa casa no caminho da sua felicidade. Que o nosso Deus nesse dia nos abençoe em abundância e possa nos ajudar a entender melhor as Santas Escrituras. Nós trabalhamos com a interpretação dos textos bíblicos e respeitamos, evidentemente, outros intérpretes que fazem de uma forma diferente. E não há nenhum mal nisso. As Escrituras elas devem ser interpretadas de diversas formas, de diversas maneiras. E que nós tenhamos a lisura de nós respeitarmos aqueles que não pensam como nós. Eu acho que é uma conquista do homem ele pensar diferente do outro. Isso não significa que não haja uma unidade, que não haja uma busca pela unidade de vistas em relação à interpretação. Mas todos devem interpretar conforme o seu entendimento. E aqueles que puderem oferecer melhores explicações, que eles sejam seguidos. E nisso, uns entenderão, outros não. Mas um dia todos nós pensaremos de uma mesma forma. Interpretaremos as Escrituras Sagradas da mesma maneira, porque é isso que Deus deseja. Então, nós acreditamos que alguns irmãos podem não concordar às vezes conosco, num ou no outro ponto de interpretação ou de entendimento das coisas do nosso Deus. E se é assim, que deixe de lado esses pontos, porque há muitos outros nos quais nós concordamos, em torno dos quais nós concordamos.
Então, vamos seguir juntos nesses pontos concordantes, aguardando que esses pontos divergentes sejam depois esclarecidos, ou por pessoas que vão nos esclarecer, ou por pessoas que serão esclarecidas por nós. É assim que nós devemos pensar, seguindo o Deus de Israel, porque seria estranho que alguém pensasse ter a verdade absoluta em torno das coisas do nosso Deus. É uma ciência profunda, que demanda estudos, demanda buscas, amadurecimento da alma, para a alma poder entender melhor os pontos de vista revelados por Deus. E ele está, com certeza, trazendo uma mensagem nova para o seu povo e para essa humanidade. Aqueles que puderem receber, que recebam e que saiam divulgando e anunciando as boas novas. O reino de Deus está perto, ele será estabelecido na terra. A morte não existe, o homem nasce continuamente. Nasce, vive, trabalha, desfruta da vida. O seu corpo morre porque é natural, porque é constituído de uma matéria que não é eterna. E ele passa uma temporada nos céus, a região invisível da criação, e volta a nascer de novo. E segue a sua experiência existencial. Isso é maravilhoso. Somos filhos do Deus eterno, somos deuses em verdade. Saia por aí anunciando estas coisas. As pessoas precisam saber dessas revelações. Isso é muito importante, porque são feitas no ponto de vista do Deus de Israel, das Santas Escrituras. Que nós sejamos anunciadores de boas novas. E o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos ilumine. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.